Vinheta de abertura. Surgem diferentes imagens, 3 pessoas trabalhando na frente de um desktop e uma modelo em pé no estúdio. No centro da tela, um semicírculo nas cores azul, amarelo, verde e vermelho. Abaixo está escrito Cursos Técnicos. Em seguida, surge a logo ETE, Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Hernandes Queiroz, descrição. Ele está em pé, é pardo, cabelos pretos curtos, veste camisa de botões, calça e sapatos pretos, usa óculos, relógio e segura passador de slides. Descrição do ambiente. Paredes em pallet, entre as duas paredes um painel azul com o mapa de Pernambuco. À esquerda, TV na parede. Abaixo à direita da tela, janela de Libras. Vamos conversar? Ensino e aprendizagem sobre a mídia. Dando continuidade à conversa, competência número 2 da disciplina Ensino e Aprendizagem sobre a Mídia. E a nossa conversa agora vai ser sobre ética profissional. Então eu te convido para conversar, para refletir sobre a ética profissional no técnico de multimídia. Esse é o foco, né, da nossa conversa a partir de agora. A gente vai procurar compreender com mais clareza, né, o sentido de ser ético. Né? O que é ser ético? Ético é uma escolha humana? Ética é uma opção? Ética é algo que está na legislação? Como é que a gente pode entender a postura ética ou a postura antiética? Ética é uma questão de uma escolha pessoal? Então, eu vou pedir a ajuda aqui do filósofo Mário Sérgio Cortella. Do lado esquerdo da tela, fotografia em plano médio. Homem branco, cabelos castanhos, usa barba e bigode grisalhos. Veste camisa branca de botões e paletó preto. Está com os braços estendidos para a frente e as mãos abertas. Que nos coloca diante de 3 grandes dilemas da vida. Então o filósofo Mário Sérgio Cortella nos diz que ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder a 3 grandes questões da vida. Quero, devo, posso, porque tem nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero. Então a gente vive numa realidade onde o ser humano ele tem essa liberdade de fazer escolha. E a nossa escolha está relacionada ao que é certo e ao que é errado, o que a gente deveria fazer ou não fazer. Quais são os limites da ética? O que é possível fazer? Né? Por que a gente precisa ter determinados comportamentos que são compreendidos como éticos? Porque eles estão relacionados justamente ao respeito ao ser humano. O sentido da ética, né, está justamente em enxergar a outra pessoa, né, como uma pessoa de direito que merece respeito nas relações que são construídas com as outras pessoas. E esse tipo de relação, ele deve acontecer tanto naquilo que a gente entende como na realidade do dia a dia, como também nos espaços, nos ambientes de trabalho, que é o que trata especificamente da ética profissional. Então a nossa conversa vai caminhar por essas veredas. Então, ética, expressão do cotidiano, ou seja, expressão do mundo da vida, aquilo que a gente escuta muito no Brasil hoje. O jeitinho brasileiro, tirar vantagens, né? O bem viver, né, em conjunto, são questões que estão relacionadas ao princípio da ética. A gente vê muito, né, algumas questões, especialmente aqui no Brasil, que trata, mas alguém esperto, alguém descolado para tirar determinadas vantagens e se beneficiar em algumas situações. É aquela pessoa que toma ou estaciona o carro na vaga do idoso, é aquele que vai para uma fila preferencial quando ele não compõe aquele perfil. Então a gente vê diversas situações em que as pessoas se utilizam de uma vantagem, ou quando consegue tirar uma vantagem, pensando exclusivamente em si próprio e não na coletividade. Quando eu digo que a ética é o bem viver da vida em conjunto, eu quero dizer que eu preciso dialogar e respeitar com aquelas pessoas que muitas vezes estão precisando de uma situação, de uma condição, ter uma condição mais
mais necessitada que a minha. E eu preciso entender essa situação e respeitar esse limite que é estabelecido para mim. Então, são questões que fazem parte do nosso cotidiano, né? Então, dentro dessa perspectiva, o olhar sobre si mesmo se torna fundamental. Ser vigilante de si próprio. Um dos passos fundamentais para que o nosso comportamento possa evoluir, melhorar, a condição para que nós possamos melhorar enquanto ser humano é ser vigilante de si próprio. Olhar para o seu comportamento, entender que você é um sujeito de falhas, mas também se propor a melhorar, ou seja, a corrigir aquelas eventuais falhas que, porventura, existam, né? Então, o Platão, teórico da Grécia Antiga, ele já trazia, né, uma discussão muito significativa, né, quando ele dizia que a ética está baseada na felicidade coletiva. Algo muito difícil para o ser humano, porque precisa de um processo de evolução bastante significativo. Você imagina, eu quero a felicidade do meu semelhante tanto quanto eu quero a minha felicidade. E aí ele vai trazer justamente essa ideia de pessoa virtuosa. A ética, ela nos traz justamente para essa condição, o ser humano virtuoso. Quando ele falava do conhecimento racional, ele dizia, né, quanto mais conhecimento a gente busca, mais virtuoso a gente pode se tornar, né? Então, e dentro desses princípios, a ética, né, o respeito às outras pessoas, né, o desejo de felicidade coletiva e de convivência de respeito com o semelhante se tornaria fundamental dentro dessa perspectiva, né? Então, são pontos que a gente entende como algo fundamental para a convivência em sociedade. Pensar eticamente é pensar numa sociedade justa, igualitária, dentro de uma perspectiva de respeito entre todas as pessoas. E esses ensinamentos, eles vêm lá desde o Sócrates, que nos ajuda a pensar sobre essa questão. Mas quando a gente olha para essas outras questões, a gente precisa olhar para os profissionais, né, aquelas pessoas que estão atuando no mercado de trabalho, o trabalhador, a trabalhadora. Especialmente a gente vai tratar aqui desse profissional de multimídia. Nós que trabalhamos com comunicação o tempo todo, que nos expomos e expomos pessoas o tempo todo. Como é que a gente lida com essa situação? Qual é o limite da ética nos meios de comunicação? Nós temos, de fato, uma preocupação, né, com todas essas atividades que são realizadas. Então, conhecer, exercitar a atuação profissional de modo ético, crítico e cidadão é fundamental nessa perspectiva de atuação dos profissionais, sobretudo de multimídia. Então, a gente tem alguns caminhos que nos ajudam a pensar sobre isso, né? Eu quero te convidar para acompanhar essa leitura aqui no slide agora, né, para que a gente possa ficar atento, né, a esses princípios da ética, né? Na área de multimídia, por sua emergência recente, num contexto de cultura, de convergência, não há um código ético específico. Isso não significa, né, de modo algum, um sinal verde, ou seja, para práticas desonestas. Pelo contrário, né, a gente tem, né, alguns códigos, como é o Código de Ética do Jornalista, o Código de Ética da Radiodifusão, que serve como base para o técnico em multimídia. Então, a gente precisa estar atento a essas questões. São documentos basilares para a atuação dos profissionais de multimídia, e o Código de Ética dos Jornalistas e o Código de Ética da Radiodifusão, eles vão servir como documento importantíssimo para seguir, né, aquelas orientações que a gente entende como ética para o profissional de multimídia. Então, o primeiro artigo do Código vai dizer o seguinte para a gente. É importante a gente estar atento a essas questões, né, porque fazem parte do nosso cotidiano, né, como profissionais da comunicação, né? O artigo 1 vai dizer o seguinte, né? O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros tem como base o direito fundamental do cidadão à informação, que abrange o direito de informar, de ser informado e de
ter acesso à informação. Veja só que pontos tão significativos em relação a essa concepção de informação a partir do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, né? Eu tenho o direito de me informar, né? Eu tenho o direito de ser informado, né, por outras pessoas, e eu tenho o direito também de ter acesso àquilo que está, né, disseminado ou divulgado por todos os meios de comunicação. Então, são princípios fundamentais que a gente precisa estar olhando, né, tendo em vista com o crescimento cada vez maior da utilização, sobretudo da internet, né, na vida das pessoas. A gente precisa ver que não apenas, né, aqueles profissionais de comunicação que se utiliza das ferramentas, mas as pessoas comuns do dia a dia que estão utilizando, divulgando conteúdo e participando ativamente dessas concepções, né? Então, te chamo mais uma vez a atenção para o artigo 4º, né, sobre Código de Ética Brasileiro, né? O compromisso fundamental do jornalista é com a verdade no relato dos fatos, razão pela qual ele deve pautar seu trabalho pela precisa apuração e pela sua correta divulgação. Veja só, a sua precisa apuração e a sua correta divulgação. No momento que a gente está vivenciando tantas notícias falsas, né, dentro desse contexto das fake news, como é que a gente está apurando essas informações? Porque se essas informações não são bem apuradas, elas correm o risco também de estar sendo divulgadas de maneira muito irresponsável à medida que você divulga um conteúdo sem que haja aquela checagem da informação da maneira como deveria. Outro ponto que se faz necessário a gente pensar sobre isso é ler o texto do mundo, ler a vida em sua avalanche de acontecimentos, e isso, de fato, né, um feito estimulante, desafiador para os profissionais de comunicação, né? Então, a gente precisa estar atento a todas essas concepções, né? Então, mais um ponto aqui do Código de Ética Profissional da Comunicação Brasileira. Quando eu falo da comunicação brasileira, eu me refiro ao Código de Ética dos Jornalistas e ao Código de Ética também da Radiodifusão. Então, o Código de Ética serve de baliza, ou seja, de marco regulatório, de oriente norte para a atuação profissional, né? É um direcionamento, né? Uma base, aquilo que vai nos orientar para que a gente procure, da melhor forma possível, exercitar ou exercer a atividade profissional respeitando os limites que são estabelecidos pelo Código de Ética. Então, aquilo que a gente vai chamar como baliza, como um norte, um oriente, né, para que a gente realmente não fuja aos princípios da ética, né? Outro ponto que eu chamo a atenção em relação ao Código de Ética dos profissionais da comunicação é a existência de Código de Ética profissional. Ele aponta um desejo social de transparência e verdade. Isso que é fundamental. Como é que os meios de comunicação eles são transparentes? Como é que eles têm verdade sobre o que estão divulgando? Pontos significativos para a gente pensar sobre isso, né? Outro ponto é, de acordo com o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, né, jornalistas não podem usar o jornalismo para incitar a violência, a intolerância, o arbítrio e o crime. Pontos importantes aí no cenário que muitas vezes a gente percebe que a influência da mídia, né, pode também causar princípios de violência, de intolerância, né, ou provocar crimes. Então, esse papel, né, nós temos a mídia como ferramenta fundamental, mas quem produz todo o conteúdo a ser divulgado pela mídia são os profissionais da área e que aí deve exercer essencialmente, né, aquele compromisso de tentar, da melhor forma possível, trabalhar a verdade, os fatos com responsabilidade. Então, são pontos significativos do Código de Ética brasileiro, do Código de Ética profissional, especialmente do jornalista da radiodifusão. Então, esses pontos agora que a gente trouxe para vocês sobre o Código de Ética brasileiro, tratando da comunicação, serve para todos nós, especialmente eu me direciono a você, estudante de multimídia, que está
ou já atuando nesse campo profissional ou vai iniciar atividades profissionais nesse sentido. A postura ética, a checagem de informação, né? A apuração com responsabilidade, sobretudo a divulgação desse conteúdo com responsabilidade, é fundamental para se pensar a contribuição que o profissional da área da comunicação pode estar trazendo para a sociedade. Fica aqui as nossas considerações abertas, mas não finais, porque a proposta é que a gente possa continuar refletindo sobre o assunto e trazer essas reflexões para a nossa vida.